Pessoal que está aí no Instagram, sejam bem-vindos. A gente vai falar um pouquinho sobre estratégias usadas na prática clínica do Ayurveda, em termos de fitoterapia, tá? Então, para quem não entrou, a gente está transmitindo aqui pelo Zoom, tá? Depois essa aula vai ficar gravada e vou subir ela lá para o meu canal no Instagram, tá? Então, eu vou falar um pouquinho de mim, uma breve apresentação, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Mário, terapeuta Ayurveda e professor de Ayurveda desde 2011. Sou também instrutor de yoga e meditação transcendental, discípulo do mestre Maharishi Mahesh Yogi, e fui iniciado há 25 anos atrás. Na verdade, foi através da meditação que eu conheci o Ayurveda e desde então me apaixonei pelo Ayurveda. Foi amor à primeira vista, né? E quando eu comecei a estudar Ayurveda, já sabia que aquilo eu queria também que estivesse presente na minha vida, assim como os cursos de meditação, né? Eu sabia que aquilo era o que eu queria para a minha vida e desde então foi acontecendo, né? Há 25 anos atrás que isso tudo começou a acontecer. Eu estou com 50 anos, sou carioca, residindo em Brasília desde 2011 também, mais ou menos, 2011, 2012. Escrevi um livro recentemente chamado Fitoterapia na Visão do Ayurveda. Fitoterapia na visão do Ayurveda e outro princípios fundamentais da dieta segundo o Ayurveda. Esse sobre dieta foi lançado, né? Está disponível lá na Amazon. Foi lançado em formato livro capa dura, né? E o e-book Fitoterapia na Visão do Ayurveda, ele ainda está no formato e-book mesmo, tá? É, tem aqui alguém falando, professor, sou meio atrapalhado, eu nunca usei o Zoom, estou sem som. Clica aí em algum local aí na barra aí do seu, do seu, da sua tela que tem um microfonezinho. E aí você clica nele que ele vai aparecer, tá? Meu amor. Mas então, tem um tempo para cá, né? Eu formei muitas turmas de terapeutas ayurvédicos, dei aula na escola do Dr. Ruguê também, formei turmas aqui em Brasília, dei aula em outras escolas, iniciei uma mentoria logo antes da pandemia, que começou a ser online, né? Era só em Brasília, e aí eu comecei a dar essa mentoria para o Brasil todo, né? Hoje eu tenho alunos no Brasil todo e em outros locais também. Tem uma aluna minha que aqui, da Espanha, a Larissa, está aí. E tenho alunos no mundo todo, né? Onde eu dou aulas sobre temas avançados, né? Clínica ayurvédica, tratamento de doenças, enfim, temas já para terapeutas que querem avançar na sua prática clínica, né? Então, esse programa acontece desde antes assim que começou a pandemia. Foi uma semana no presencial e depois uma semana, na semana seguinte a gente já estava no online, tá? E aí esse programa continuou acontecendo todo ano, trimestralmente, né? E ano passado eu comecei um outro trabalho também paralelo a isso, que são os cursos de tratamentos de doenças, de Kaya Chikitsa, né? Então foram 8 módulos. Esse ano já estou recomeçando. Vocês vão saber já no final dessa nossa conversa aqui, desse nosso pequeno workshop. E é isso. Sejam todos sempre bem-vindos. É sempre um prazer aqui. Eu estou vendo muitos alunos meus, alguns se tornaram amigos, né? E é sempre um prazer compartilhar com vocês. É algo assim para mim que eu sinto que é o meu propósito, né? Me preenche da aula, né? Eu estou aprendendo muito, porque eu gosto de estudar, eu gosto de compilar o material para mim e eu transmito isso aí para vocês, tá? Quem me acompanha já sabe como é que funciona o meu trabalho, mas não gosto de enrolar muito, então vamos direto ao que interessa, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação.
Apareceu aí? Apareceu, né? Ok. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre fitoterapia na visão da Ayurveda, né? Para quem não sabe, fitoterapia é o estudo das plantas, né? A gente chama isso também de Dravya Guna Vijnana, né? Dravya significa substância, né? Então, não só as plantas, mas outras substâncias também, minerais, é, vegetais e de outras fontes, né? São chamadas de Dravya, né? Tudo que é substância é chamado de Dravya, tá? Guna significa os atributos, tá? Quais são os atributos das plantas, né? Quente, fria, ela é untuosa, ela é seca, assim como todas as coisas na natureza, tem suas determinadas qualidades, tá? Então, o Ayurveda classifica isso, e isso é fundamental para toda a parte terapêutica do Ayurveda, não só para aplicação das plantas medicinais, como também da alimentação, como também nas terapias, né, nas massagens, enfim, em todas as técnicas, né, a gente utiliza o princípio e o conhecimento, né, das substâncias, né, e é justamente isso que vai definir, né, o que eu preciso em determinado caso, né, o que eu estou querendo tratar, tá? Bom, é, dentro desse princípio aí do conhecimento de um tratamento, né, existem quatro pilares fundamentais, né, que são descritos pelo Ashtanga Hridaya, né? São eles o médico, o terapeuta, o medicamento e o paciente, tá? Todos esses quatro, eles têm que ter quatro qualidades, quatro características positivas para que eles possam fazer que o tratamento aconteça de uma forma apropriada, né? É como a fundação de um prédio, né? Quando você está construindo um prédio, você faz primeiro os pilares, né? Você vai colocar aqueles pilares lá abaixo do solo, bem, de uma forma bem estruturada, bem firme, para que você possa subir um prédio, né? Da mesma forma é esse tratamento. E os quatro pilares do tratamento são esses, tá? Que eu falei: o médico, o terapeuta, o medicamento e o paciente, tá? Então eles são fundamentais. Se um deles não colabora, então esse tratamento ele vai desabar, como um prédio, né, que não tem a sua base muito bem construída, tá? Bom, o primeiro desses pilares, né, é o médico, também chamado de Vaidya, né? E aqui no Brasil, nós não temos uma universidade, né, para médicos ayurvédicos. Nós temos cursos de formação para terapeutas, né? Até porque a nossa classe, ela não é, a nossa medicina, o Ayurveda não é legalizado, né? Apesar de ser praticado extensamente, o Ayurveda ele não é legalizado, né? Então existe até uma grande corrida nesse sentido, né, para aprovação de projetos. Projetos já estive a parte desse processo aí, já estão correndo lá na Câmara, né, para a legalização do Ayurveda no Brasil, né? Inclusive, recentemente eu tive aí fazendo parte com um projeto desse na minha mão e colaborando para esse processo todo, que creio que em breve vai acontecer, assim como também aconteceu com a medicina chinesa, né? Então, esse médico, né, quais são as qualidades que ele precisa? Ele precisa ser eficiente, tá? Ele precisa ter sido aluno de um outro médico experiente. Na Índia, né, durante muito tempo, esse conhecimento era passado de professor para aluno, né? Então, o Vaidya, né, ele tinha discípulos chegavam até ele e falavam que queriam estudar com ele e viviam no sistema de Gurukula, né, onde o discípulo mora com o guru, né? E depois de um tempo fizeram as universidades, né? As universidades são um pouco mais recentes, né? Mas hoje é o que impera lá na Índia, tá? Ele deve também ter testemunhado as terapias, tá? Ter testemunhado, ter visto, né, aplicado junto do seu professor, tá? Saber como aplicar e ser uma pessoa pura,
limpa em termos de corpo, mente e fala, tá? Essas são as 4 características fundamentais de um médico ayurvédico, tá? O atendente, né, ou o terapeuta, ele é esse que vai até o médico para estudar com esse médico, né, e Estou bem louco. receber conhecimento desse médico. Ele precisa ser comprometido, ele precisa também ser limpo, eficiente e inteligente para que ele possa aprender tudo e aplicar tudo isso na sua prática, tá? O medicamento, o terceiro pilar do tratamento ayurvédico, né, ele precisa ser adequado para o preparo de diversas receitas, tá? Você pode entender isso, né? Como, por exemplo, eu posso pegar uma erva, secar ela e fazer um pó, e usar esse pó, né? Eu posso pegar essa erva e fazer um óleo medicado. Eu posso pegar essa erva e fazer um xarope. Eu posso pegar essa erva e usar de várias formas possíveis, tá? Ele deve possuir também qualidades diversas, tá? E principalmente tem um ponto aqui que é muito importante quando a gente está considerando a erva, a substância que a gente vai usar para o tratamento, né? Assim como a dieta, né? As substâncias devem ser como um par ideal daquele que vai receber o tratamento, né? Que é o paciente, né? Então, se o paciente apresenta determinadas características da sua doença, né? Vamos supor, ele está com um resfriado cheio de muco, né? Então, significa que o dosha kapha está agravado, né? Eu vou precisar de substâncias e de terapias, né, que sejam secantes, que vão drenar aquele muco, tá certo? Então, esse é o princípio do Ayurveda. O Ayurveda chama esse princípio de Samanya e Vishesha, onde uma substância que é igual, ela vai aumentar aquilo que é igual, semelhante aumenta semelhante e oposto diminui o oposto, né? Se eu estou com frio, eu me aqueço. Se eu estou com muita umidade, eu vou provocar a secura no meu corpo, né? E por aí vai. São uma série de atributos que a gente precisa compreender para aplicar na prática, tá? Essa é a base de toda a bioquímica do Ayurveda, tá? Esse medicamento também deve estar em boa aparência, né? E não deve ter sido comido por insetos, etc., né? E deve ser abundante, ele deve existir em abundância na natureza para que a gente possa utilizar, né? Muitas vezes eu vejo alguns terapeutas passando um tratamento, só que a erva, a planta, a substância, ela não existe disponível ali. Então, o que acontece é que esse pilar vai por água abaixo, e é um dos pilares mais importantes, né? Se você não tem a substância, como é que você vai tratar o seu paciente, né? É fundamental, tá? E por último, o paciente, né? Ele deve ser opulento, obediente ao médico, ou seja, seguir as suas orientações e não fazer aquilo que ele acha que deve fazer, porque ele não é médico, né? E o médico, o terapeuta, eles sabem a terapia que eles estão indicando e o porquê, né? Ele deve também ser possuidor de boa memória para se lembrar daquilo que ele tem que fazer. Se ele não tem boa memória, o que ele precisa fazer? Imprimir as orientações que o médico e o terapeuta deram para ele, né? Imprime e coloca ali colado na porta da geladeira para que ele tenha, né, disponível ali todo o procedimento que ele precisa fazer, né? Então, é muito importante, tá? E por último, força de vontade. Ele precisa querer se tratar, né? A primeira coisa, né? Se ele não quer se tratar, então nem adianta ele se comprometer com o tratamento, tá? É fundamental. Então, esses são os 4 pilares: o médico, o terapeuta, o medicamento e o paciente, com suas 4 qualidades e características específicas. Bom, vejamos agora as perspectivas de saúde do Ayurveda, né? O Ayurveda, ele
para quem não sabe, é uma medicina que tem desde prevenção de doenças até a parte de rejuvenescimento, tá? Então, a gente tem prevenção, tratamento de doenças, é, aumento de vitalidade, tá? Rejuvenescimento e expansão da consciência. Se dá através, né, do samadhi, das técnicas de meditação profunda, tá? Quando a gente fala de prevenção de doenças, né, a gente, não sei se vocês já escutaram, mas é uma das coisas que a gente mais escuta falar, né, dos terapeutas, praticantes de Ayurveda, né, são as técnicas de Dinacharya, são as técnicas de rotina diária, né? E a rotina anual, ela também é muito importante, ela é fundamental, porque o, as estações, elas provocam uma série de mudanças na natureza. E se a gente não se adapta a essas mudanças, a gente vai adoecendo. É muito fácil da gente observar, né, o como as doenças elas acontecem de forma cíclica, né? Tem estações que são mais propícias a alergias, né? Outras a distúrbios digestivos, né? É, enfim, e por aí vai, tá? Então é fundamental que a gente conheça também da rotina anual e aplique os princípios da rotina anual. A gente tem também outros pilares e códigos de conduta moral e ética, tá? O Ayurveda cita três pilares fundamentais, né? Ahara, Nidra e a Brahmacharya. Ahara é a dieta, né? Eu falei para vocês que eu escrevi um livro sobre esse tema, chamado Princípios Fundamentais da Dieta segundo o Ayurveda, que está lá na Amazon, tá? Nidra é o sono de qualidade e a Brahmacharya, que é o controle da energia sexual, né? Digamos assim, uma atividade sexual que seja controlada, tá? Existem outros pilares que foram mencionados também, atividade física, é, e alguns outros aí que estão inseridos dentro do conceito de rotina diária, tá? Depois da prevenção, né, que digamos assim, a prevenção é uma das coisas mais importantes que as pessoas todas deveriam adotar, né, mas não adotam. Infelizmente, elas acabam chegando no Ayurveda, conhecendo o Ayurveda, na minha experiência pessoal, é só quando elas estão doentes, né? Então, elas já tentaram o tratamento de várias doenças, né? Em N outras medicinas, né? E aí as medicinas não dão respostas e acabam chegando no Ayurveda, tá? Provavelmente porque o Ayurveda é uma medicina natural, né? Que usa substâncias naturais, alimentação, ervas, procedimentos de desintoxicação, todos com substâncias naturais, tá? E aí, essa parte é fundamental, a parte de clínica interna ou Kaya Chikitsa, né? Tratamento de doenças, né? Os textos antigos mencionaram mais de doenças, de 200 doenças, tá? Com diferentes características em cada doença, então é um estudo muito, muito profundo, tá? Algumas dessas a gente tem feito aí desde o ano passado, mensalmente, tá? O terceiro ponto seria as terapias de Rasayana e Vajikarana, tá? Para quem não conhece, Rasayana são as terapias de rejuvenescimento e Vajikarana as terapias chamadas de afrodisíaco ou de aumento da vitalidade geral, tá? São terapias fundamentais também. E por último, aquilo que a gente considera, né, como sendo muito importante, fundamental, o princípio da vida, segundo os Vedas, né, que é atingir a iluminação, né? Expandir a nossa consciência, atingir moksha, né? Que é a libertação do sofrimento, tá? Então, essas são perspectivas de saúde do Ayurveda, tá? Tem alguns detalhes ali quando a gente fala desses quatro perspectivas, tá? Mas eu não vou entrar porque o nosso tema não é sobre isso, tá? Existem também classificações de tipos diferentes de terapias para diferentes aspectos do nosso sistema, né? Nós somos feitos de um corpo, mente e alma,
né? Então, cada um desses aspectos, né, precisam de terapias diferentes, tá? E é por isso que o Ayurveda considerou esses três princípios aí, né? O primeiro deles é Daivya Vyapashiraya, né, que é a terapia espiritual, tá? Né? Se não fosse a alma, a gente não teria encarnado aqui nesse corpo, né? Isso é bem mencionado, né, dentro da tradição védica, né? Diferente do conhecimento da ciência moderna, né? Eles acham que a vida acontece, né, por um acaso, assim, né? A matéria ela vai se proliferando e não existe uma alma, tá? Até porque a ciência ela não consegue provar isso, né? E então as terapias de espirituais, né? Elas envolvem mantras, né? Orações, né? Fazer caridade para desenvolver o amor ao próximo, né? Algumas outras tipos de performances védicas, né? Chamadas de yagyas, regras de conduta, tá? Essas são terapias mais sutis, tá? São as terapias Daiva Vyapashiraya. O segundo grupo, né, chamado de Yukti Vyapashiraya, né? Yukti é a aplicação da razão, tá? Então, isso acontece através da elaboração dos princípios fundamentais a serem utilizados naquele tipo de tratamento, né? Quais os princípios, os atributos das plantas, os atributos dos alimentos, das terapias, eu preciso aplicar, né? Então, você precisa usar a razão para observar no paciente aquilo que está agravado, os atributos agravados, e aí eu escolho aquilo que eu preciso fazer em cada momento apropriado do tratamento, tá? E por último aí as terapias para a mente, né, chamadas de Sattva Vajaya, tá? Sattva significa pureza, tá? Aquilo que traz clareza no nível da mente. São chamadas de terapias, né, psicológicas, tá? Uma parte aí de orientação, né? Restrição da mente aquilo que faz mal para o paciente, tá? E algumas outras orientações no nível psicológico, tá? Bom, o que a gente entende, né, quando a gente vai escolher uma substância? O que a gente precisa compreender antes de escolher uma substância? É muito comum das pessoas, principalmente dentro desse pensamento simplista, que é o pensamento moderno, né? Você ter uma doença, olhar para a doença e pensar qual chá é bom para isso, né? Já é um pensamento automático que está em toda a consciência aqui da nossa sociedade ocidental. E para o Ayurveda isso é bem diferente, tá? Primeiro ponto, a gente precisa de um bom diagnóstico. A primeira coisa, entender qual é a causa daquela doença. Primeira coisa, qual é a causa da doença? Né? Quais são as causas? Né? A alimentação, é o estilo de vida, é um hábito que a pessoa faz? Pode ser também que tenha um fundo genético, né? Tudo isso, tá? Pode ser alguns desses ou todos esses juntos, tá? Pode ser o clima, vários fatores podem ser causais, tá? Então, esse diagnóstico, né, a gente precisa fazer um bom diagnóstico e eliminar essa causa, tá? Essa substância, ela precisa ser apropriada para a maioria dos distúrbios. A gente não pode pensar isoladamente quando a gente está pensando em termos de uma planta, de uma substância, né? Ah, eu vou dar uma planta que é laxante, eu vou dar uma planta que ajuda na digestão, eu vou dar uma planta que purifica o sangue, eu vou dar uma planta que reduz gordura, né? Esse também é um pensamento simplista. Eu tenho que entender qual a substância ou quais substâncias
no caso, né? Pode ser uma erva, duas, um composto, uma combinação, né? O que que é melhor para fazer o casamento ideal com aquela pessoa, né? E, então, quanto mais atributos opostos à doença daquela pessoa esse medicamento tem, mais eficiente será o uso dessa substância. Tá? Isso é uma coisa muito importante para quem é terapeuta, para quem está assistindo também aí no Instagram de curioso, né? É, deve entender, né? Que quanto mais eficiente é o casamento em termos de atributos da substância e do paciente e da doença, né? Mais resultados a gente vai ter no tratamento da doença, tá? Então isso é muito importante. O tipo de preparo adequado, né? Como que eu vou preparar aquele medicamento? Eu vou fazer um chá? Vou fazer uma infusão fria? Eu vou usar aquele medicamento como um pó misturado na água? Eu vou usar ele como um óleo medicado? Eu vou usar ele como um comprimido? Eu vou usar ele misturado com mel? Eu vou usar ele em um fermentado alcoólico? Enfim, então tem N possibilidades, tá? E também, fundamental por último aí, na escolha da substância, né? Qual o estágio da doença? Para que que eu vou utilizar aquela erva, né? Então, para quem já é terapeuta Ayurveda, sabe que o processo de Ama-Patyana, que é o processo de digestão de ama, né? E que só é descrito no Ayurveda, nenhuma outra medicina descreve o conceito de ama, né? É um procedimento fundamental, extremamente importante, tá? Eu diria assim que 99% das pessoas que procuram o Ayurveda vão precisar fazer Ama-Patyana. E aí a gente vai precisar saber qual a substância melhor, né, para os doshas agravados daquela pessoa, tá? É... Depois de feito esse Ama-Patyana, esse ama foi digerido, né? Para quem não sabe o que é ama, né, depois dá uma olhada nos destaques aí do meu Instagram, que eu boto sempre os casos de Ama-Patyana lá no Stories e coloco nos destaques lá, né, para as pessoas entenderem um pouco, né? E coloco outros tratamentos também. Não explico muito, mais assim, só mostro como que o Ayurveda é eficiente, né? Depois, né, de feito essa digestão de ama, né, essa desintoxicação, essa eliminação dessas substâncias, né, que são acumuladas no trato digestivo e começam a circular no nosso corpo, gerando doenças, tá? Aí, depois disso, a gente vai tratar dos tecidos, né? Qual o tecido que está afetado, né? Vamos supor, ela está com uma doença de pele, eu preciso tratar do Ractadato, o tecido sanguíneo. Eu vou purificar o sangue daquela pessoa, né? Ela está com obesidade, né? Então, eu vou tratar do Medadato, que é o tecido gorduroso, né? Ela está com impotência sexual, né? Então, é o Shukradato que está com problema. Enfim, então, são N possibilidades, tá? São 7 tecidos, tá? E a gente tem os chirotas, que são os canais de circulação desses tecidos e outras substâncias, tá? Os órgãos, enfim, toda a parte fisiológica, tá? E aí eu preciso entender de fisiologia para usar o tratamento adequado, né? Nesse segundo momento, depois do Amampatiano, tá? Depois, né, de fazer os tratamentos de pacificação dos doshas, né, que são esses tratamentos que a gente chama de xamana, chikitsa, né? Então, primeiro tem desintoxicação, digestão de ama. Em segundo momento, a gente vai fazer xamana. Vamos reduzir os doshas e pode ser que as doenças sejam curadas, né?
com Xamana Chikitsa. E em terceiro ponto, né, se as doenças não foram curadas com terapias de pacificação dos doshas, de redução, de paliação dos doshas, aí a gente vai aplicar as terapias de Panchakarma, que são as terapias de purificação profunda do corpo. Para cada dosha, existe um ou dois, são 5. Tá? São terapias extremamente eficientes. Hoje eu coloquei um dos casos lá sobre virete, não sei se foi hoje ou ontem lá no Stories, tá? Foi muito, muito eficiente, né? Essa paciente ela tinha eczema na pele e ela fez uma limpeza do fígado e já no dia seguinte ela estava sem o eczema, tá? É incrível. Bom, depois das técnicas de Panchakarma, a gente tem as terapias de rejuvenescimento, né? Ou seja, o corpo está bem, está limpo, livre de doença. O que o Ayurveda faz? Melhorar a sua imunidade, para permitir que você viva por mais tempo, para que você possa cumprir o seu propósito de vida, segundo os Vedas, né? Que é moksha, a libertação do sofrimento e a iluminação, tá? E também as terapias de Vajjikarana, para aumentar a força, o vigor e também melhorar a virilidade, né? Melhorar o tecido reprodutivo, tá? Então são essas as abordagens fundamentais aí. Bom, quando a gente vai olhar, né, de forma um pouco mais detalhada, né, para tudo isso que a gente está falando, eu preciso considerar aspectos importantes aí, né? Que o Vata ele é composto de elementos sutis, ar e éter, tá? O ar e éter tem determinados atributos, né? Ele é leve, seco, móvel, sutil, e ele tem relação aí com determinadas estruturas do nosso corpo, né? O tecido ósseo, em termos de dato, em termos de tecido, né? As unhas e os cabelos, em termos de excretas que produzem, tá? Então, se o Vata está agravado ali, por exemplo, a pessoa pode ter uma osteoporose, né? Algum outro problema ali nos ossos, unhas e cabelos também, tá? O Vata tem uma relação com os shrotas, são os canais de circulação, né? O Vata, ele faz todos os é aquele que permite que todos os movimentos aconteçam no nosso corpo, o movimento da respiração, da circulação sanguínea, movimento do alimento no trato digestivo, movimento das substâncias, né, para os tecidos mais profundos, enfim. Então, o nosso corpo é composto de uma série de canais chamados de shrotas, por onde as substâncias circulam. Substâncias essas que são desde as mais sutis até as mais densas, né? Sutil é o ar, né? Mais denso é a comida e tudo aquilo que circula no nosso corpo, tá? O dosha vata, ele é pacificado pelos sabores que são doce, ácido e salgado, que são sabores mais nutritivos, mais tônicos, que aumentam mais tecidos. Por quê? Porque ele é composto pelos elementos mais sutis, ar e éter, então ele precisa de densidade e estão presentes aí nesses 3 elementos, nesses 3 sabores, tá? As terapias utilizadas no Ayurveda são terapias para promover umedecimento, né? Aumentar a untuosidade no corpo. A gente pode usar, por exemplo, óleos, água, dentro das ervas, né? A gente tem ervas que são untuosas, né? Você tem o tríbulos, shatavari, ashwagandha e por aí vai, tá? Tonificar, aumentar o tônus, aquecer, eu preciso, né, promover o Agni dentro daquela pessoa, né, que está com o Vata gravado e o Vata não tem fogo, né? E também desobstruir, né? Tem 2 formas de agravamento do Vata. Uma é através da obstrução
dos canais do corpo, e outra é através da perda de tecidos, dato kshaya, tá? Então, você tem ou obstrução de schrotas, dos canais, ou redução de tecidos. Aquela pessoa que emagrece, emagrece muito, perde muito peso, seja por uma doença crônica, né? Ou mesmo por conta da constituição dela, ou pelo estilo de vida dela, né? Vamos supor, uma pessoa que é triatleta, né? Perde muito peso. Por quê? Porque ela faz uma atividade física que é excessiva. Então, eu preciso nutrir, tonificar, alimentos anabólicos, ervas anabólicas, tá? Agora, se eu tenho uma obstrução, por exemplo, eu tenho, por exemplo, uma constipação, tá? Eu tenho uma obstrução do Purisha Vastrota, canal de circulação das fezes, tá? Então, eu preciso entender a causa, eliminar aquela causa e usar substâncias que têm um efeito mais anuloma, que vão permitir que o movimento do vata aconteça de forma mais fácil, né? E aí também substâncias mais untuosas, né? Aquecidas, fáceis de digerir, né? Para que o movimento natural se restaure e aquele shrota se desobstrua, tá? Bom, falando do Pitta, né? Ele é composto dos elementos fogo e água. É o único dosha que tem o elemento fogo, né? Vata e Kapha, ele só tem os elementos que não tem calor, tá? Então, o Pitta, ele é quente, penetrante e levemente untuoso, assim como é o fogo, né? E ele tem relação com o sangue, com o suor e com a menstruação. Então, se há algum problema nesses três aspectos aí, né? No tecido sanguíneo, na excreta do suor e da menstruação, a gente sabe que o Pitta está agravado, está anormal. Pode ser ele está escasso, vamos supor, num caso de uma menstruação escassa, né? A mulher não menstrua, tem deficiência de sangue, né? Ou se ele está com suor excessivo e com odor ácido, né? Então, esse pita está agravado ali, tá? Se ele está com um problema de sangue, psoríase, dermatite, eczema, né? Então, a gente precisa tratar do sangue, tá? Funções, né? O pita, ele vai gerar o metabolismo no nosso corpo, né? Desde do metabolismo do alimento até o metabolismo que acontece em termos de tecidos. Todos os tecidos precisam de um metabolismo para transportar a sua nutrição de um tecido para outro. Então, a pessoa que tem, por exemplo, um metabolismo tecidual deficiente, ele pode gerar um problema em algum dos tecidos. Vamos supor, uma pessoa que é obesa, porque ela não faz atividade física e come em excesso. O que vai acontecer? Ela não vai estimular o metabolismo tecidual do tecido gorduroso. E aí esse tecido gorduroso vai acontecer o quê? Vai ficando cada vez maior, por conta de uma deficiência do dato agni. Eu preciso de substâncias, né, para pacificar o pita, que são frias, doces, amargas e adstringentes. Sabor doce, amargo e astringente, todos eles são frios, de potência fria. Eles refrescam. O sabor doce é o sabor nutritivo, o amargo e o astringente são sabores mais depurativos. O amargo, ele limpa, ele depura. E o adstringente, ele vai estancar, ele vai parar os fluxos, tá? Então, no caso de uma menstruação excessiva, né, no caso da diarreia, é extremamente útil usar substâncias que têm o efeito de apertar, que é o que tem no sabor adstringente. Então, a gente precisa, né, para o pita, né, refrescar, trazer, né, o atributo frio para ele. Eu preciso depurar, limpar, tá? E estancar, como eu falei. Essas são as terapias
fundamentais, as estratégias fundamentais. Para o CAFA, né, o CAFA, a estrutura dele é água e terra. É o mais denso de todos. Tá? Ele é úmido, frio, embotado, pesado. São as qualidades desses elementos. E ele está presente na maioria dos tecidos, no plasma, nos músculos, na gordura, na medula, tecido reprodutor e no leite materno. Todos eles têm relação íntima com o dosha kapha. Então, se há algum problema, vamos supor, no leite materno, a gente sabe que o dosha kapha está com alguma anomalia, tá? Então, o leite materno tem relação íntima com o plasma da mãe. Se o plasma da mãe está ruim, o leite materno vai estar da mesma qualidade daquele plasma. Então, vamos supor, a criança está com muita diarreia. Você precisa tratar do leite da mãe, do plasma da mãe, né? Observar o que está acontecendo ali, qual a causa daquele problema, tratar da causa daquele problema e, consequentemente, isso vai ter um resultado direto, tá? Da mesma forma, o leite está deficiente, né? A mãe não está produzindo leite. Tem uma substância que é maravilhosa que a gente encontra aqui no Brasil, que é o alcaçuz. É sensacional. Não sei se vocês já usaram aí para a produção do leite materno, tanto para a produção do leite materno quanto para a purificação do leite materno. É excelente. E, além disso, é um tônico para a mãe. É considerado uma substância rejuvenescedora e afrodisíaca. Maravilhoso. Maravilhoso. É... E o CAFA, né, ele vai formar estrutura, né? Água e terra vão formar densidade no corpo, né? Os tecidos. Então, as terapias para o CAFA, a gente precisa de terapias que tenham um efeito mais redutor, tá? Reduzir. Quando há um aumento do CAFA, a gente precisa de reduzir. Tem muita secreção, preciso reduzir. Tem obesidade, preciso reduzir. E por aí vai. Aumento de tecidos, e por aí vai, tá? Então, sabores redutores são picante, amargo e adstringente. Nas ervas, nos alimentos, a gente precisa observar isso e usar esses alimentos e ervas, tá? Então, eu vou secar, eu vou reduzir, eu vou aquecer, tá? Ou seja, terapias que são mais catabólicas, enquanto que o Vata precisa de terapias anabólicas, aumentar tecidos, o Kapha precisa de catabólicas, reduzir. E o Pitta precisa de refrescar, depurar, certo? Ficou claro aí para vocês? Hum? Sim. Então, é, basicamente, essas são as estratégias, né, que a gente precisa utilizar na fitoterapia, né, entender esse conceito como um todo, para que a gente possa aplicar. E agora queria apresentar para vocês o meu e-book. Deixa eu só mostrar para vocês. Vocês querem fazer alguma pergunta aqui sobre isso que a gente falou? Eu já vou falar para vocês um pouco, né, sobre como que a gente vê ali a fitoterapia. Fazer uma breve é, passagem aqui pelo meu e-book. Vocês querem fazer alguma pergunta sobre isso que a gente falou? Alguém quer tirar alguma dúvida? Ficou claro? Estou falando grego aqui para vocês? Hã? Ou não? Não estou vendo aqui que tem muita gente aqui. A maioria eu conheço aqui. Tá. Bom, tá maravilhoso. Que bom. Que bom. Então, vou prosseguir aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Espera aí.
eu compartilhar aqui com vocês. Bom, esse e-book... Ah, tá bem no final, peraí, deixa eu voltar aqui. Bom, esse aqui, então, é um livro que eu escrevi, né, sobre fitoterapia, a visão do Ayurveda, né? É um livro que eu fui escrevendo ele depois de dar muitas aulas, muitas formações e especialmente esse tema aí, que é um tema que dos temas que mais me apetece, né? E eu gosto muito de estudar as plantas. Foi, digamos assim, uma das coisas que mais me atraiu na Ayurveda foi o estudo das plantas medicinais, tá? Bom, então, nesse livro aqui, eu classifiquei 44 plantas fundamentais que a gente tem aqui no Brasil. Para quê? Para que a gente possa fazer um Ayurveda cada vez mais autêntico, né? Para que a gente não dependa de ervas e compostos que só tem na Índia, né? Senão a gente não consegue viabilizar o tratamento, tá? Bom, e aí é um pouco mais de 100 páginas, né? No início a gente tem toda a parte de classifi- classificação das substâncias, né? Toda a parte bioquímica do Ayurveda, né? O sabor, a potência, o atributo, o efeito pós-digestivo, a ação terapêutica, o efeito especial, tá? Que são atributos fundamentais na hora da escolha da planta. A gente precisa entender disso aqui, e não só da ação terapêutica, se a planta é digestiva, carminativa, laxante, é, depurativa. Eu preciso entender disso tudo aqui, porque isso tudo tem uma influência tão importante quanto a ação terapêutica, tá? Aqui a gente tem, no capítulo 2 os preparos fundamentais, né? Como que a gente prepara o alimento? A substância, né? Eu posso fazer um chá quente, um chá frio, eu posso fazer um suco fresco, eu posso fazer uma, um macerado, eu posso fazer um óleo medicado. Então, os principais preparos estão aqui, tá? No capítulo 3 é um capítulo bem interessante, que é o horário para administração dos medicamentos. Se eu vou administrar uma erva laxante, eu preciso administrar ela antes da ingestão de alimento. Por quê? Alguém sabe responder? No final eu vou deixar aberto aí para vocês responderem. Mas por quê? Né? Então, essas substâncias, elas têm ações em determinados locais melhores, né? E se eu sei usar ela num horário, num momento apropriado, se eu uso a substância, por exemplo, no meio da refeição, ela vai atuar também de uma forma específica. Então, essa é uma outra pergunta que eu deixo aí para o final, tá? É. Aí depois eu tenho o capítulo 4, uma classificação muito importante, né, de um autor chamado Sarangandara, né, ele escreveu um livro Sarangandara Samhita, né, um livro menor, um livro assim, diferente dos outros, são muitas edições, né? O Charaka são umas 4, 5, o Ashtanga Hridaya são 3, por aí vai. Esse é um livro muito bacana, às vezes as pessoas não prestam atenção, mas é um livro bem importante. E essa classificação é fantástica, porque ela é bem pontual. E depois, no capítulo 5, as plantas medicinais por sistema, já é uma classificação um pouco mais ocidental, né? Então, eu tenho aqui plantas do sistema nervoso, sistema digestório, respiratório, cardiovascular, urinário e por aí vai. Tá? No capítulo 6, plantas medicinais por função, né? Ou seja, quais são as ações terapêuticas dessas plantas, tá? Tem muitas ações fundamentais aqui. No capítulo 7, aí a gente entra na classificação dessas 44 plantas, plantas todas elas que a gente tem aqui,
todas não, desculpa, tá? Tem umas 4 que a gente não tem, mas eu coloquei por quê? Porque são fundamentais. Por exemplo, o ashwagandha, apesar de não ser uma planta nativa, até a gente encontra para comprar aqui no Brasil, e é super importante. Assim como o Ashok, que é uma planta fundamental para o sistema reprodutivo feminino, para sangramentos excessivos, muito importante, tá? Agora as outras, né? O balace da cordifólia, quebra-pedra, o agrião do brejo, o titraque, a romã, coentro, dente de leão, mamona, tríbulos, o hibisco, gudute, gudute e gugulo também não tem, tá? Mas são fundamentais também. Ah, o açafrão, o jambolão, jasmim, cominho, pata de vaca, lótus, erva moura e por aí vai. São 44 extremamente importantes que eu uso bastante na minha prática e eu falei, não, eu quero colocar essas plantas justamente porque a gente precisa estudar mais elas, tá? Uhum. Capítulo 8 eu falo sobre frutas importantes também, o mamão, o coco, a tâmara, a uva passa, tá? E por último aqui os remédios caseiros, né? São muitas fórmulas, como fazer infusão, decocto, suco fresco, leite medicado, geleias, ghee medicado, óleos medicados, enfim. Então, é um livro que todo terapeuta deve ter para consultar, tá? Porque ele é condensado, né? Coisas que você vai encontrar em vários livros. Eu usei mais de 15 livros para fazer esse e-book, tá? Vocês não vão encontrar isso em lugar nenhum. É muito difícil vocês encontrarem. Não é só, eu não estou querendo encher a sardinha aqui, né, para o meu lado, não, né? Mas é porque realmente foi um trabalho feito aí de muita pesquisa, com todo cuidado, né, para que a gente tivesse tudo em um material só disponível para usar na nossa prática. Aí aqui vocês estão vendo, né, sobre toda essa parte inicial, né, que eu falei sobre o sabor, a potência, efeito especial, né, e por aí vai, tá? Aqui os preparos, né, os 5 tipos de preparos fundamentais, né, Pancha-Vida, Kashaya, Kalpana, suco fresco, a pasta, decocção, infusão fria, infusão quente, tá? Cada uma toda detalhada aqui de como você faz. Eu dou exemplos também das substâncias que a gente utiliza, tá? As preparações secundárias, né? Os pós, comprimidos, e etc. Óleo medicado, xaropes, por aí vai. Tem um procedimento aqui, acho que vocês nunca devem ter visto isso, que é o processo de purificação de um óleo, chamado de Taila Murtiana. Como que eu vou purificar um óleo? Às vezes você compra o óleo e o óleo ele está rançoso, né? Não está, né, muito bem. Você vê o aspecto dele que não está muito legal. Então você faz a purificação desse óleo, do ghee também, então ele se torna muito melhor para ser absorvido pelo nosso corpo. Inclusive, tem até um estudo científico, ó, vocês estão vendo aqui, ó, clique aqui. No e-book óbvio, você precisa estar conectado, né? Mas você clicando aqui, você vai entrar nesse artigo científico e vai entender, né, o que eu estou falando aqui para vocês, o como que esse óleo ele é capaz de ter uma absorção melhor no corpo depois que ele é purificado. Você purifica ele cozinhando esse óleo junto com substâncias que têm uma capacidade de absorver toxinas. O trífala, a cúrcuma, mandista e outras ervas mais, tá? Aqui, aquele capítulo que eu falei sobre como utilizar as ervas de acordo com o desequilíbrio em determinado local, né? Como eu falei, constipação, indigestão, tá? Aí no final eu quero ver se vocês sabem. Temos aqui sobre o veículo apropriado para cada tipo de dosha, né? Pro vata, pita e kapha, né? Pro vata, como é seco, eu preciso de um veículo que seja untuoso, né? Um óleo, oleação interna, né? Tomar um ghee medicado, um óleo de rícino e por aí vai, tá? Aí aqui também eu falo sobre
determinadas doenças. Qual é a substância melhor, né, segundo os textos lá, para tratar de determinadas doenças? Tem várias doenças. Ó, pedra no rim, desmaios, vômito, insônia e por aí vai. Obesidade, gota, tá? São 45, né, que eu classifiquei aqui. Foram extraídas aqui do site do Dr. Hanad, tem a referência aqui, o link também. O Dr. Hanad foi um dos meus professores, tá? Essa classificação aqui eu acho ela muito, muito importante, do Sarangandara, que eu falei para vocês, né? Por exemplo, ervas que são dipana, que aumentam o Agni, tá? Elas não cozinham o alimento, mas apenas acendem o fogo digestivo, o funcho, tá? Ervas que são patiana, que cozinham o alimento, mas não acendem o Agni, que digerem ama, por exemplo, né? O limão, a tiririca, tá? Quando a gente faz ama patiana, a gente precisa desses dois, né? Dipana e patiana. Dipana, ervas picantes. Patiana, ervas amargas, tá? Aí você tem ervas que são dipana e patiana, o titraque, bela Emília. Você encontra aqui fácil aqui no Brasil. E por aí vai. Aí tem várias, né? Anuloma, laxantes, purgantes, catárticos, eméticos, promovem o vômito, né? Purificadores do corpo, né? Absorventes de água, são aquelas que são importantes para conter diarreia, né? Rejuvenescedoras, afrodisíacas, são várias, tá? E depois aqui as plantas por sistema, né? Sistema nervoso, alecrim, camomila, capim-limão, catuaba, várias plantas que a gente tem aqui no Brasil. Nem todas estão lá são classificadas no meu livro, mas uma forma da gente estar observando também, né? Tudo que a gente tem disponível aqui no nosso habitat, né? Ervas, sistema digestório, sistema respiratório, cardiovascular, geniturinário e por aí vai. Ó. São vários, tá? Aí plantas por funções, plantas que são depurativas, alterativas, purificam sangue, plantas que são boas antiparasitárias, carminativas, enfim, então a classificação é extensa, tá? Como eu estou dizendo para vocês, gente, vocês não vão encontrar um livro que tenha todas essas classificações aqui, né? Como eu fiz aqui nesse livro, tá? E aqui, ó, essa tabela aqui, para quem aplica Amapatiana, ó, essas ervas aqui, eu classifiquei como sendo importantes para aumentar o Agni e digerir ama, Dipana e Patiana, ó. Gengibre, pimenta, pípali, cominho, coentro, açafétida, e todas as classificações dela, ó. Sabor, picante, do gengibre, né? Potência, quente, efeito pós-digestivo doce. Qual é o atributo dele? Seco, pesado, penetrante. O karma, ou seja, a ação, né? Terapêutica, pacifica vata e kapha, aumenta o agni, destrói massas no corpo, fezes, tá? E por aí vai, ó. Todas elas. Tulas, limão, alho, limão, tulas, titraque, erva doce, e também os compostos fundamentais que a gente usa. Amapachak, tricato, ringostac, trífala, tá? Então são vários, né? Esse é um capítulo muito, muito especial também para os terapeutas ayurvédicos, tá? E, e aqui no capítulo 7 entram as plantas, né? A gente está falando dessas 44 plantas, né? Aí você tem a a paragita, clitória ternátea, né? Como ela é, quais são os atributos dela, né? É uma planta picante, amarga e astringente. Excelente, né? Para pacificar os três doshas, especialmente Pitta e Kapha, mas também tem uma influência na nossa mente, também é chamada de Medhya Rasayana, ou seja, ela tem um efeito calmante, tá? É uma Rasayana para a mente, tá? Ela é picante, leve, seca, tá? Promove a visão, indicado em distúrbios de pele, edema, distúrbios mentais, feridas, dores,
Aí tem aqui, né? Como que a gente usa ela para edema da tireoide, tá? Distúrbios da mente. Aí aqui tem um estudo científico. Você clica aqui, você vai ver os resultados desse estudo científico, né? Como que essa planta age, tá? E aqui eu descrevi também, né? Atributos importantes desse estudo científico, tá? As partes usadas da planta, semente, folha, flor, a haste, né? Essa aqui é uma das minhas plantas preferidas que eu plantei aqui na frente da minha casa, que é a Cássia fístula, uma das plantas mais importantes para distúrbios de pele e constipação. Se tem a planta que a gente pode considerar como a mais importante, é essa daqui, para problemas de pele. A semente dela é usada em termos de infusão fria. É maravilhosa. Não sei se vocês já usaram. Depois podem falar um pouco aí da experiência de vocês no final, tá? E aí várias, ó, ashwagandha, a choque e por aí vai. Toda a classificação, né? Depois no final da classificação da planta, as formas de uso, né? O quebra-pedra, uma planta que a gente vê muito aqui, ó, usos terapêuticos, icterícia, diabetes, desordem do fígado, dores abdominais e diarreia, bronquite, asma bronquial, enfim, várias formas de uso dessa planta, tá? As fórmulas todas descritas aqui no final, tudo descrito de forma muito clara para você utilizar na sua prática clínica. Então são muitas, tá? Não vou me estender muito não, que a gente já falei aqui 1 hora, tá? Então, nesse livro você vai encontrar muita coisa, você vai pesquisar muito. E no final tem a farmacinha caseira aqui, ó. Como eu faço uma infusão, aí tem, ó, infusão da Cássia fístula, que eu falei que é boa para o fígado, né? Para o fígado, não, para o sangue, tá? E ela tem um efeito laxante suave, ó, infusão quente, de erva doce. Aí para que que serve? Como eu faço um decocto, como eu faço um decocto misto para distúrbios respiratórios, xarope com mel para tosse e outros distúrbios, tá? Suco de babosa com cúrcuma, para depurar o sangue, o fígado, leite de alho, os pós das ervas. Aí tem pós-composto. Esse composto aqui é maravilhoso, dá de Mastaxurna, tá? Para tosse, asma, resfriados, promove a digestão. Então você usa romã, gengibre, pimenta do reino, canela, cardamomo, louro, tá? Faz um pó e usa com mel, o tricato, famoso, conhecido no Ayurveda. Churna antivata, cominho, coentro, cominho, erva doce e gengibre. Então são vários, tá, gente? Geleia medicada, geleia de rosas, excelente para pita, ghee medicado, tá? Ghee purificado, né? Aquele processo que eu falei para vocês, como a gente purifica o ghee e o óleo para tirar toxinas, né, desse óleo e melhorar a absorção dele. Enfim, então, ó, são muitos preparos, tá? Óleo medicado para diversos tipos de distúrbio, problema de cabelo, óleo medicado para sinusite, que é o Vatiataila, óleo anti-inflamatório, tá? Então, são muitos. E por último, aqui a bibliografia, tá? São 15 diferentes, mais de 15 diferentes textos, né? Você tem o Charaka, tá? Eu usei os textos clássicos fundamentais, Baixar Ratnavali. Esse livro é o livro que são 3 volumes desse tamanho assim, onde o autor compilou as fórmulas fundamentais descritas em todos os textos clássicos. Então, é o livro mais importante em termos de compreensão da fitoterapia no Ayurveda. Tá? Enfim, então são muitos tópicos importantes. Tá? Então é isso, gente. Vocês querem fazer alguma pergunta? Agora eu abro aí para vocês para responderem, né? Pergunta que eu fiz aí. Quem sabe responder por que que a gente usa uma substância
para ter um efeito laxante antes da comida? Ô, Mário, essa, essa ação, né, de colocar a medicação antes da comida, porque ela vai chegar lá no colo, né, que é onde está ocasionando a constipação, ela vai chegar primeiro do que a comida. Então, ela vai fazer a ação para a comida fazer o processo digestivo e sair, né? Perfeito, perfeito. Exatamente isso, né? Se eu quero que aquela substância ela atue de forma mais eficiente no intestino, eu vou tomar ela antes da comida, meia hora antes. Ela vai descer direto. Se eu tomo ela depois da comida, olha só o trabalho que ela vai ter. Tem comida ali, né? Para fazer todo o trabalho dela de ajudar na movimentação. Tudo bem, pode ajudar, mas é muito mais eficiente se você toma antes. Se você tem um distúrbio ali da digestão que não está muito legal, você toma ela no meio da refeição. Ela vai melhorar todo o processo de digestão e absorção do alimento. Se eu estou também com acne ruim, sem fome, né? Eu vou tomar um pouquinho antes para estimular o meu acne e por aí vai, né? Então esse capítulo é muito importante, né? Então eu procurei colocar aí nesse livro, né? Acho que alguns de vocês já têm tudo que é fundamental para a nossa prática, né? Então isso começou primeiro, né? Na necessidade, né? De trazer um material para os alunos dos cursos de formação que nenhum curso de formação dava. E aí eu fui compilando, preparando. Aí chegou um momento que eu falei, agora eu vou elaborar esse material e vou lançar. É provável que eu lance ele também em formato físico, né? Muito bom. Mas eu estou lançando ele aí em formato e-book, tá? Ah, o e-book eu vou botar depois lá, tá, gente? Lá no o link, tá? Para quem quiser adquirir ele lá no grupo, tá? E também fazer um convite para vocês que quiserem aprofundar no conhecimento de, eu estou lendo aqui as mensagens, né, que o pessoal deixou, o conhecimento de Rasayana e Vadkarana, né, terapias de rejuvenescimento e afrodisíacos. Semana que vem, tá, vai ter esse workshop no dia 1º às 19 horas. Eu vou também divulgar lá para vocês, tá? Então, sejam todos bem-vindos. Obrigado aí pelas mensagens aqui que vocês estão deixando. O áudio ficou ruim para você? O pessoal tem uma que está dizendo que o som está ótimo. É provável que o computador, o laptop de vocês não estavam com áudio muito alto, né? Que mais? Alguma pergunta mais aí, gente? Hã? Nenhuma pergunta? Vocês estão quietinhos, só eu que falo 1 hora falando aqui, só o Adriano falou. A Daniela falou: muito obrigado pela aula, Mário. Comprei seu e-book, preciso ler com calma. Tem que sair devido a outro compromisso. Fico feliz, Daniela. Espero que você use bastante. Gokula colocou aqui e-book muito completo. Que bom. Muito grato aí. Que bom que você gostou. Espero que use bastante também, que seja assim de muita utilidade na sua prática. Já está usando ele? Quer falar um pouquinho? Oi, Mário. Eu ainda não usei ele, porque eu tô devorando, né? Tá certo. Porque é tão Opa, maravilhoso, né? Você tá trazendo todos esses ensinamentos, porque assim, eu também me formei há muitos anos, né? Aham. Tá trazendo o que mais.
é carente para a gente nesses últimos anos é saber trabalhar com as nossas ervas, né? De, por todos os sentidos, no sentido de ser prático, de ser fácil. Eu tenho um paciente até arrumar a erva, até a erva chegar, até tudo elaborar as cálpanas e tudo mais. Então, você está trazendo assim uma relíquia, e eu digo, gente, aproveita, porque é um tesouro. Eu sou quietinha mesmo, eu sou bem discreta assim no Ayurveda, mas assim, não consigo me controlar quando fala de drive, né, das ervas, e o nosso país é tão rico nisso, né? Nós somos ricos nisso também, né? Assim como nossa mãe Índia, né? Então, parabéns, Mário. Estou realmente estática aí com o livro. Que Muito bom, obrigada. querida. Poxa, que bacana. Fico muito feliz aí por você e todos os colegas também. Você planta também, eu planto aqui muita coisa. Se vocês verem minha casa, ela não é grande, não tem um quintal grande, mas eu planto muita coisa aqui. Mas Ô, muita Mário, coisa. eu tenho um quintal de cimento, eu moro no centro da cidade de Taubaté e tenho de um tudo um pouco. A clitória eu tenho bastante, eu faço Olha, elixir dela, tenho. Ela é uma trepadeira linda, né? pô, que bacana. Você me E manda, eu vou querer semente dela, hein? eu mando Pô, sim, que pode legal. deixar. Ela dá baguinha, né? Ela dá aquela Aham, baguinha. Tem várias baguinhas. Agora com a chuva ela tá linda. Eu vou mandar uma foto dela amanhã pô, durante o dia no grupo. que beleza. É. E a aloe vera, que não pode faltar, a cúrcuma, né? E tantas quantas aí que a gente vai tendo. E tem o mercado municipal, que eu tenho contato com o pessoal que é da roça. Então aí fica bem tranquilo. Que bacana. Olha, aqui em casa eu também, ó, eu tenho a babosa, eu tenho a cúrcuma, eu tenho romã, eu tenho a mora, eu tenho 2 pés de amalac gigantes, Uau, Amalak, que delícia. Eu quero, gigantes, vamos trocar essas sementes aí. tá? Mas é porque ele não deu ainda, ele está gigante, mas ele não deu ainda. Mas quando der, Olha, eu mando para você. Eu tá. tenho o araguada, que é a cássia fístula, eu Uau. tenho figo, eu tenho. Aí nasce espontâneo, né? O balá, o bringarage, o E- quebra-pedra. É, é, Eu tenho um pé de curry também. Enfim, então tem uau. muita coisa. E essas coisas, assim, eu uso muito na minha prática, sabe? Tem que usar. Então, é, isso eu estou falando para vocês, né? Porque é uma das formas, né, da gente ter acesso, né? Quanto mais fácil é. Outra vez tem um tempo que eu plantei o capicacho, que é a mucuna pruriens, né? Uma planta maravilhosa para Parkinson, né? Quem acompanha lá o meu stories, o destaques, tem lá uma paciente minha que estava com tremor na mão, fraqueza e tremor na mão, parou, acabou, tomando o capicacho, né? E ela Olha que estava com outros sintomas também, estava com insônia, enfim, então uma planta maravilhosa, tônica, afrodisíaca, excelente para o sistema nervoso e reprodutivo, tá? é um E eu polivalente. é maravilhosa. Eu plantei ela, eu colhi, só para você ter uma ideia, 5 quilos dos feijões, são os feijões assim desse tamanho assim, 5 quilos. Deu muita Uau. coisa. Só uma trepadeira. Uau. É muita Ô, riqueza, né? A, a aonde? mucuna, a mucuna, plantei na minha casa, no jardim da minha aqui, ó, só precisa de um espaço desse tamanho, que ela vai dar e vai uma trepadeira. Subiu no segundo, na garagem da minha casa, pegou o ar-condicionado aqui. Então ela, se você tiver um Show. local, eu Ô, Mário, aonde que consegue essa planta capicate para plantar? Eu também tenho várias aqui eu moro em apartamento, mas a minha varanda, eu já até filmei algumas, não sei se você já viu nos meus eu já stories, tem vi, várias aqui já também. vi. E tem um monte de clitóris, gente, eu amo, né? E aquele chá azul também que dá para ver se fazer com a flor. Mas enfim, Maravilhoso. eu queria capicate. Onde é que eu consigo para plantar? O capicacho, aí você procura, né? Às vezes no Mercado Livre, se encontra, ou troca com pessoas, né? Colegas assim que tem e tal. Eu tenho aqui, eu tenho um pouco, acho que ainda tenho, mas é porque ela tá há uns Brasília. anos. Oi? Você está em Brasília, está longe pra caramba. Se bem que a minha irmã tá aí, sabia? Você podia mandar É, por ela. fala com ela. Eu tenho muito aqui, é porque eu só não sei se ela vai dar, porque ela já está pelo menos uns
2 anos aqui parada. Não sei se ela se plantar, ela dá. Não sei, tá? Entendi. Tá bom, gente? Mais alguma? Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Eu quero Não? aproveitar que Ah, eu. eu quero comprar Opa. esse. Oi, Patrícia. Oi. Em relação ao capicátio mesmo, eu fiquei sabendo que tem ela da pretinha, né? Da semente preta. Ela Tem. tem a mesma propriedade, assim, a concentração do alidopa lá, do princípio ativo. Pois é, boa pergunta. Mas eu creio que sim, tá? Eu creio que sim, tá? Eu não sei te dizer. A minha é da branca, tá? Já usei bastante ela, mas eu acho que sim, tenho quase certeza. Precisa verificar, tá? É, eu trouxe da Índia, mas eu trouxe em cápsula, né? E é preto, é bem pretona mesmo. O pó dela é preto? Eu trouxe o Capicacho em cápsula. Então, mas Em, o pó dela é preto? é, é, é. Não é cápsula, não, é comprimido, sabe? Que Tá, fica assim, bem pretinho, todo preto, bem preto mesmo. entendi. Será, Tá. será que é realmente Não preto? sei. Precisa ver se tem algum tipo de composto, né? Pode ser. Mais alguma pergunta, gente? Vocês querem falar mais alguma coisa? Obrigado, Gokula. Abadia. Boa Muito noite, Mário. obrigada. Parabéns. Boa noite, minha amiga. Tudo bom? Tudo Que bom te ver por muito bom aqui. mesmo. Não, eu sou apaixonada pela fitoterapia e estou sempre querendo aprender. Mas eu ainda não estou ainda no Ayurveda como vocês, né? Mas estou sempre namorando, então vou chegar lá. Tá certo. Tá certo. Seja bem-vinda. A gente vai andando, né, um passo de cada vez, né? Colocando a nossa atenção naquilo que a gente quer fazer e as coisas vão acontecendo, né? E da Lina, tudo bom? Você quer falar alguma coisa? Não, professor, estou só ouvindo, Tá certo. Que bom. estudando. Eu também sou a louca das plantas. É, acho que todo mundo aqui são os doidos das plantas. Eu também adoro, adoro, adoro mexer com plantas. Se eu pudesse escolher uma coisa para fazer no Ayurveda que eu conseguisse pagar minhas contas, ia ser mexer só com planta, não quero fazer mais nada. Eu também. Estudando Eu muito. queria Ó, só agradecer por ter que ó, sair também. neném, ó, neném. Oi, Fala, oi, eu sou Gora Govinda. oi, oi, que nome lindo. Que É o coisa mais fofa, Gorgo, que coisa mais fofa, gente. Que meu lindo! neto. Ai, ai, tá bom, gente. Então tá bom. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu vou colocar o link lá do livro lá no grupo, vou colocar também a aula que vem, né, do workshop que a gente vai fazer sobre Rasayana e Vajkarana. E vamos juntos, tá bom? Acompanhe aí que todo mês é provável que eu faça uma aula dessa, sim, aberta, e na sequência um workshop, como eu fiz no ano passado, tá? Nos vemos, Obrigada. nos vemos por aí, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau.